Sei, acho que a gente já pode ir começando, né? Já tivemos um atraso grande aí, a gente já está online, tem aí, eu tô vendo, tem 5 pessoas assistindo, 9 agora. Enquanto a gente vai, as pessoas vão vendo outro link, a gente vai começando por aqui. Então, vou pedir aí desculpa para todo mundo, né? Que ainda estão online aqui com a gente. Como eu estava falando, a gente, né, fez esse esquema de fazer a conversa pelo Zoom e transmitir pelo YouTube para a gente conseguir gravar e tal, mas aí tivemos vários problemas. A Celi entrou, saiu, agora a gente não está conseguindo mais a conexão com a Celi. A gente vai começando com quem está aqui, então, né, vamos aproveitar o que a gente tem para o momento aqui. Então, eu sou o Bruno, eu sou psicólogo, né, tenho mestrado em saúde pública, estou fazendo doutorado na Unicamp e tal, e estou aqui na Abrande, sou da diretoria da Abrande, e estou ajudando aqui a organizar esse webinário, estou mediando. A Abrande é a Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas, Estudo sobre Drogas, né? A gente tem núcleos em várias partes do Brasil e tal, e a ideia é poder promover um debate, né, científico, com dados, né, para a gente poder ter informações que dediquem a melhorar as nossas políticas de drogas, nossa abordagem sobre as drogas no Brasil. A gente tem núcleos aí que discutem educação, né, a perspectiva da educação e da prevenção. A gente tem núcleos que vão discutir a brand clínica, que discute a perspectiva clínica, principalmente ligada à psicanálise, para pensar o cuidado em relação ao uso de drogas e tal. A gente tem a brand fotologia, que faz o trabalho também vai estudar a perspectiva mais clínica em relação a drogas, a perspectiva da fenomenologia. A gente tem também núcleos na região sul, sudeste, e núcleos que vêm se desenvolvendo para funcionar na região nordeste, né? E daí a Brand, a gente, frente a esse momento da pandemia, né, os núcleos eles vinham desenvolvendo aí alguns trabalhos, seminários e tal, e como a gente tem esse, de repente, esse momento de isolamento, a gente achou que era importante fazer esse webinar para a gente poder discutir aqui questões importantes, né, como em relação à saúde mental e ao uso, ao consumo de drogas. Esse primeiro webinário, a gente pensou com essa temática de saúde mental, consumo e consumidores neste momento de pandemia. A gente tem como convidados, por enquanto estão aqui com a gente, o Arturo Escobar e o Wagner Coutinho, vulgo Joey, né? Eu vou começar a nossa fala aqui, a gente vai fazer uma fala rápida de cada um de 5 minutos, para depois a gente entrar num debate mais dinâmico aqui sobre as questões que vão aparecendo. Eu vou, então, primeiro convidar o Arturo Escobar, né, para poder fazer uma fala aqui. O Arturo, ele é psicólogo, ele é pesquisador do GEAD, da Universidade Federal de Pernambuco, e está aqui representando a Escola Livre de Redução de Danos. Então, fica à vontade, Arturo, bem-vindo, obrigado aí pela paciência com a nossa demora, e vamos começando. A palavra está com você. Massa, massa. Muito obrigado, Bruno. Agradecer o convite mesmo à Escola Livre de Redução de Danos para estar falando um pouco sobre essa pesquisa recente que a gente realizou acerca, né, de uso de substâncias, álcool e outras drogas, né, durante esse período de isolamento social, né? Acho que é uma oportunidade interessante da gente observar alguns dados para poder aprofundar algumas questões, né, sobre essa questão, né, sobre essa realidade nova, né? Eu sou psicólogo de formação e também doutor em psicologia cognitiva, e a gente tentou fazer aí uma abordagem breve, né, sobre essas questões. Espero que levante, né, mais outras questões que a gente possa refletir, né, sobre essas políticas direcionadas aos usuários de álcool e outras drogas nesse tipo de contexto, né? Então, boa noite também aí ao Joey. Infelizmente, a Celi caiu. Espero que ela consiga retornar para também incrementar, né, o nosso diálogo, né? Agradecendo novamente o convite da Brand, que a gente está aqui de braços abertos, esperando o evento no ano que vem, né, o congresso, né? Então, de qualquer maneira aí já para os ouvintes ficarem cientes que o congresso da Brand se realizará, né, se tudo der certo, no ano que vem por aqui, né? Acho que é isso.
Arthur, já conta então da pesquisa, fala um pouco aí, né? Aí depois Não, então, a gente recebendo, né, o Bruno, toda essa carga, né, que aconteceu repentinamente, aqui foi a partir de março, certo? Nós entramos em isolamento social, em quarentena, com fechamento de comércio e tudo, a partir do dia 18 de março. Já havia muito frenesi, né? Estávamos aqui em plena pré-conferência das políticas, primeira conferência, e aí estávamos realizando as pré-conferências para as políticas de drogas daqui do Conselho Municipal de Recife, e a gente foi pego bem de repente, assim. Então, um dia antes da quarentena, a gente fez a quarta pré-conferência aqui, então tem outras duas para serem realizadas, e tudo isso nos pegou muito de repente, né? E rapidamente, ainda em março, no final de março, início de abril, se levantou muito questões referentes à qualidade de saúde mental, né, das pessoas que estavam nesse tipo de contexto, né, sobre o uso de drogas, aumento de uso de álcool, né, medidas restritivas de acesso a substâncias, né, perspectivas distintas em diferentes países, enquanto o Canadá tem a sua abertura, né? Não, as pessoas que estão em angústia, tem aqui, vocês têm a maconha como um recurso, outros países preferiram, outros estados preferiram restringir o acesso ao álcool, medidas de comércio dizendo que havia aumento, né, na venda de bebidas. Então, isso é tudo muito preocupante, né? Para além, né, da falta de acesso das pessoas que têm problemas graves, né, dependência, de acessar os serviços, de acessar os medicamentos, né? Tudo isso sendo muito discutido, né, no âmbito mais estatal e municipal, de como criar estratégias, regras, e a gente bem preocupado com isso, resolvemos, então, fazer um acesso rápido, né, sobre isso, sobre a alteração do humor, sobre o consumo de substâncias, para verificar aquelas hipóteses primeiras, né, de que estávamos tendo prejuízo de saúde mental e de uso, né, incremento, assim, aumento de uso de substâncias. Então, acho que foi nesse contexto que a gente pensou em fazer essa pesquisa, Bruno. Trazer um pouquinho depois aí o resultado. Eu preparei aqui uma apresentação para fazer rapidinho aí no segundo bloco dessa conversa, está trazendo alguns resultados. Ótimo. Bem, vamos lá apresentar então, pessoal, a Celi, conseguiu entrar aqui com a gente, bem-vinda, Celi. Ela é psicóloga, né? Está aí no movimento da redução de danos, ligada à política de álcool e drogas já há muitos anos, participando em diversos debates, vários movimentos. Hoje em dia está na Reduc, ainda está na Reduc, né, Celi? Vice-presidente. Vice-presidente da Reduc. E hoje ela está aqui representando a Abrande Clínica, que é um braço aí que vem crescendo cada vez mais da Abrande, fazendo discussões importantes ligadas ao cuidado na perspectiva da psicanálise. Celi, a gente está fazendo uma fala introdutória agora, se você quiser falar um pouco, assim, a gente está fazendo uma fala de até 5 minutos, e daí depois a gente vai bate-papo mais. Tá bom. Bom, primeiro agradecer o convite da Abrande e dizer que é um prazer estar participando dessa conversa. Tem esse jeito novo, né, de... Tá dando para ouvir? Tá com problema de áudio? Não. Deu? Tá tudo ótimo, tudo bem. É tudo ótimo. Ah, não, é que o Joey apareceu. Bom, é um prazer estar participando. Tem essa dinâmica Tem como mudar ali. aparecendo da tecnologia. Liga ali o fone. Ô, Joey, deixa seu microfone no mudo. Não sei por que muda para lá. Bom, o que eu queria dizer sobre essa pandemia é que era um atravessamento na nossa realidade, que é uma ruptura do nosso modo de viver, e aí isso configura, né, uma ruptura muito grande, um acontecimento desse porte configura um trauma não só individual, mas também coletivo, mas que afeta individualmente cada pessoa, né? Então, essa ideia de saúde mental, consumo e consumidores, que é o título dessa mesa,
pensando também que nós todos estamos consumidos por essa pandemia que atravessou nossa rotina e que as pessoas, mais do que nunca, precisam de cuidados de todos os níveis de saúde. Não à toa, os profissionais de saúde têm trabalhado muito, né? E, da perspectiva de saúde mental, se não cuidarmos muito bem desse momento, teremos uma situação traumática, coletiva e individual. Nós vivemos no Brasil uma situação de muito antagonismo e muita disputa política, disputa até com relação à saúde, o que dá informações díspares e as pessoas ficam muito desorientadas. Numa situação traumática, o que clinicamente se faz é acolher a pessoa, acolher o traumatizado ou a pessoa que sofreu um acontecimento e o desdobramento daquela situação vai depender tanto daquele momento quanto da sequência. Se nós conseguirmos o acolhimento, a condição é muito melhor para o desdobramento. Se nós não conseguirmos, nós corremos o risco de ficar cada vez mais disruptivo, né? Inclusive causando desordens emocionais e sociais. Então, é só na perspectiva de cuidado que nós temos uma saída hoje. Então, o Gabor Maté diz que, para usuários de drogas, ele não conhece nenhum usuário de drogas problemático que tenha chegado a um caso de dependência que não tenha passado por situações traumáticas. A questão é que, na verdade, essa situação traumática, qualquer trauma, se nós reiteramos as condições de agravamento de estresse psíquico, nós dificultamos a solução, que é o que está acontecendo. Países que, então, tomaram medidas imediatas e rigorosas estão saindo de um jeito organizado. Nós ficamos em contradições de o que é que iria ser feito, se era importante, se não era importante. O discurso da saúde cai para segundo plano em alguns momentos. Quando o discurso da saúde cai para segundo plano, se perde a referência. Há um agravamento da situação. E aí nós temos mais dificuldade para controlar, e as pessoas que têm uma precariedade econômica são duplamente, novamente e mais uma vez, atingidas, né? Não só economicamente, mas também emocionalmente, psiquicamente, né? Então, isso tem um agravamento para um estado de saúde mental. Está na semana, hoje é 21 de maio, na semana da luta antimanicomial, né? Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para deixar a sociedade menos manicomial, deixar a sociedade mais saudável, e cada um também. Então, aquela perspectiva de ninguém solta a mão de ninguém é o melhor tratamento, porque é na solidariedade, é olhando para as outras pessoas tendo com quem contar, que a gente consegue manter uma organização individual e social. Bom, isso é para começar, acho que... Tá ótimo, Celi. Agora eu vou passar para o Wagner Coutinho, né, conhecido como Joey, que ele é historiador, né, mestre em antropologia, muito conectado aí, tem, né, diversas publicações sobre consumos de variadas drogas aí, muito conectado aos usuários, e está aqui representando a Lampud, que é a rede latino-americana de usuários de drogas, né? Então, eu pedi para ele fazer uma fala inicial. E também, acho que lembrar que a ideia do nosso webinário aqui, né, nossa discussão aqui, a gente falar sobre saúde mental, consumo e consumidores, né, nesse momento de pandemia. E também acho que convidar todos nós que estamos aqui, né, no debate, também falar de como a pandemia está nos afetando, está afetando o nosso consumo, quem fica à vontade para falar do que quiser, né, porque eu acho que a gente poder também dar esse panorama e se colocar que a pandemia está afetando a todos, né? Então, Wagner, a palavra está com você. Boa noite, né, senhoras, senhores, senhoritas, respeitável público.
Vejo pessoas queridas aqui no chat, né, na audiência, e isso me deixa muito feliz, muito lisonjeado. Eu sou secretário, né, do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Substâncias Psicoativas e tenho trabalhado nessa área, né, na investigação etnográfica sobre consumos e pessoas que consumem drogas. Então, para não me alongar muito e para preparar essa apresentação, né, um ponto A é falar sobre a pandemia. É um cenário muito triste. Acho que assim, o país deveria estar enlutado pelas milhares de vidas perdidas e são tantas que a gente acaba meio desensibilizado, né? Dito isso, eu penso em como é que isso tem me afetado. Claro, afetou a todos, afetou alguns mais individualmente, mais pesadamente. Então, o primeiro ponto é, para preparar essa apresentação, eu conversei com muitas pessoas para pensar sobre os seus consumos e o que aconteceu. Então, para resumir as informações, muitos consumos diminuíram, principalmente o consumo de maconha, por conta da seca homérica que tem acontecido, né, em todo o país, no Nordeste especialmente. As pessoas têm consumido mais ganja e menos as outras substâncias, diminuindo ou cessando. Todas as regras têm exceções. Assim, eu descobri de um ou outro caso entre os meus interlocutores que a figura já devia estar num abuso e continuou esse abuso agora. Mas a tendência entre o Zé e as Zélias droguinhas foi de diminuição. Não marquei o tempo inicial, você está marcando o tempo, Bruno? Mais ou menos. Pode ir falando. Então, assim, isso tem me afetado bastante. Particularmente, eu tenho refletido sobre os meus privilégios, eu moro próximo ao trabalho, então eu consigo fazer esse deslocamento de maneira segura, mas as angústias são grandes, né? O fato de, nesse determinado momento, estar cercado de alguns fatores de proteção que me deixam menos vulnerável, não me deixa à parte, nem menos preocupado com todo o restante e que está se passando em volta. Os dias iniciais da quarentena foram muito tensos. E isso eu tenho ouvido das pessoas com quem eu investiguei, né, para pensar, e aí, você está chapando muito? Está chapando menos? E escuto, né, como o Arturo estava falando, e daqui a pouco ele toca nesse ponto, assim, palavras, eu estou cansado, eu estou estressado, né, algumas informações iniciais assim dessa nova maneira de capturar informações etnográficas, né, de maneira virtual, assim, videoconferência com uma pessoa, telefone com outra. Aí eu ligo para um amigo meu e falo 40 minutos, aí eu ligo para o meu pai e falo meia hora, aí eu ligo para mais alguém e falo mais 50 minutos. Essas novas formas. E é isso, o impacto é muito individual. Então, eu tive de me adaptar a uns padrões de biossegurança, de higiene, de limpeza, de seguir protocolos, eu acho que o melhor termo é esse, né, de vigilância epidemiológica, de biossegurança, para sobreviver, né, ao processo pandêmico. Esse é o processo. Particularmente, os meus usos diminuíram bastante, partindo daquela premissa de que a festa e o excesso, a luxúria, ela deve ser reservada a épocas, né, mais propícias que a gente está vivendo. Né? Assim, não sei, eu sinto isso também de várias pessoas. Não tem clima para festa, para se drogar, né? Para celebrar como outrora é o costume. Você visita as pessoas, você celebra. Isso eu senti geral, assim, um impacto geral nos mais diferentes níveis sociais das tribos que eu me conecto, das quais eu troco ideia.
Vou passar adiante para... Quem é o próximo a falar? Bem, acho que é isso. A gente fez a nossa fala inicial agora, né? Eu acho que eu vou convidar o Arturo para trazer um pouco os dados da pesquisa, né? Do que vocês têm aí e tal, que eu acho que isso vai alimentar bastante a nossa discussão aqui. Perfeito, Bruno. Eu tenho como compartilhar aqui até ela ficar à Conecte mostra, lá, que eu boto o som aí. ela conseguir colocar na tela toda, enfim. Tem o botão Share Screen aqui embaixo, mas não sei. Tenta aí, vamos Não, ver. tudo bem. Mas aí, para não ficar nos quadradinhos, ela coloca só fixa numa... Porque aí aumenta a tela, né? Lá no YouTube. Vamos ver. Bom, show. Oh, host disable portrait screen share. Eu não posso compartilhar aqui. Tá. Então vai contando para a gente, então. Não, tranquilo. Então, assim, o contexto, né, da pesquisa foi como eu estava falando antes, né? A gente tem uma série de alertas que vão sendo feitos ali pela Organização Mundial de Saúde sobre uma série de questões relacionadas à saúde mental, né, principalmente com uma preocupação muito focada, né, no acesso, né, aos serviços de saúde, né, pelas pessoas que estão em tratamento, mas também as pessoas que não têm aparentemente problemas diagnosticados com álcool e outras drogas, né, está sendo disparada ali uma série de alertas acerca desses consumos, né? Orientações gerais para evitar o contágio com a Covid, né, em pessoas usuárias de substâncias aplicadas por seringas, do uso, né, do consumo de álcool, principalmente consumo de álcool e tabaco, né, uma série de alertas pelo aumento, né, alertando em relação ao aumento desses consumos, alguns dados econômicos, né, apontam de que existe um aumento do consumo de bebidas, algumas cidades vão propor restrição às bebidas, exatamente como uma estratégia para manter as pessoas em casa, não fazerem festas, enfim. Então, tudo isso, né, além de que o isolamento social, né, como uma perspectiva de provocar um possível aumento da angústia, né, dos estados, dos sintomas relacionados à depressão, aumento de ansiedade, provocando aí a possibilidade de aumento de recaídas. Então, tem uma série de alertas que vão sendo feitos, né? Os cuidados específicos eles vão sendo divulgados, né? As entidades, os órgãos de saúde vão alertando aí dentro da perspectiva de redução de danos mesmo, como ter os cuidados específicos, né, no uso de suas substâncias e, né, nessa questão de tomar o cuidado com o contágio, né, durante a aquisição, durante o uso, né, com os equipamentos, tudo isso vira um objeto, né, de atenção ali das agências que estão atentas ao cuidado das pessoas que fazem uso de drogas, né? Então, o problema que emergiu para a gente foi de tentar entender, né, qual era se essa quarentena que o surto de Covid provocou na sociedade, né, no mundo inteiro, também estaria provocando mudanças de comportamento nas pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. E aí a nossa hipótese inicial é de que haveria, sim, alguma maneira, um uso aumentado de drogas, as pessoas estocando, né? Então, a ideia de estocagem, ela foi levantada tanto para as pessoas que estão em tratamento, por exemplo, de uso de álcool e outras drogas, mas também uma orientação de alguns grupos, associações de usuários, para que as pessoas possam estar fazendo os seus estoquezinhos para aguentar aí o período e evitar nesse fluxo, né? Porque o fluxo precisa diminuir, senão você tem um risco de contágio, enfim. Então, o objetivo da gente foi realmente levantar e analisar essas informações de variações, primeiramente, de humor, para a gente ter uma noção dessa variação da saúde mental e dos usos de substâncias de uma maneira geral, né? Esses usos de álcool, de tabaco e também de outras drogas, como psicodélicos, cocaína, principalmente, chama mais atenção. Então, como é que a gente fez? A gente fez uma pesquisa transversal, né? Então, um recorte ali no tempo. Essa amostragem da gente, que teve um N interessante, né, para o pouco tempo da pesquisa, a pesquisa ficou ali do dia 25 de abril ao 18 de maio, e a gente conseguiu coletar 1.336
respostas ali, né? Então, 1.336 pessoas participaram, contribuíram. Muito grato, minha gente. Muito agradecido mesmo por essa participação. A gente elaborou um questionário no Google Forms ali, né? Buscando levantar os dados sociodemográficos, questões relacionadas ao isolamento social, essa percepção da pessoa sobre o isolamento social. E a gente utilizou, com base numa escala chamada Escala de Alteração de Humor de Brunel, nós utilizamos 13 itens de 24 itens para tentar levantar aí uma série de fatores, né, que estão relacionados com humor positivo ou humor negativo, né? Então, também os dados sobre o uso de álcool e outras drogas ali, tanto antes quanto depois, a frequência de uso, nessa perspectiva de um período, né, retrospectivo do que ele lembrava, né, do que o respondente lembra de como era antes e de como se tornou durante a quarentena. Então, nos resultados que a gente tem inicialmente, a maioria das pessoas, né, que respondeu foram mulheres, né, 58% foram de mulheres, 1% das pessoas se declarou ali intersexo ou outro sexo. Na identidade de gênero, as mulheres cis foram 55%, os homens cis 38,4%, e uma população interessante que a gente acessou de LGBTQI+, de 6,4%, que no universo total, né, ali entre os 1.336 pessoas, representa 85 pessoas. A maioria das pessoas que a gente acessou foram brancas, certo? 57% praticamente de pessoas brancas, quase 40% de pessoas negras e pardas. Aí a gente já vê uma estranheza, né, vamos dizer assim, de distribuição mesmo dessa população, sabendo que a população brasileira é primordialmente negra e parda. Então, acho que isso fala, né, do recorte socioeconômico que a gente consegue atingir, né, principalmente por essa via, e aí por isso que esse tipo de amostragem ela precisa ser cuidadosa, né? Essa pesquisa precisa ser cuidadosa porque ela não pode ser generalizada, né? Você não pode entender o que a gente achou aqui é um padrão brasileiro, né? Tudo certo aí, gente? Estamos escutando? Tudo certo. Sim. Não, beleza. Porque o meu YouTube travou, estou olhando pelo YouTube aqui. Então, a média de dias de quarentena que as pessoas relataram estar, né, foi de 47 dias. Isso variando entre 0 e 130 dias, né? A gente teve que tirar alguns outliers lá, algumas pessoas, não sei se foi uma resposta errada, ou se as pessoas se colocavam numa ideia de que já estavam isoladas socialmente há muito tempo, né? Isso chamou a atenção, mas a gente, como não sabe o que essa pessoa queria dizer, a gente tirou todos os valores que fossem maior do que 130 dias. Enfim, não foram muitos. A média de idade foi de principalmente pessoas jovens ali, 30 anos, mas a gente conseguiu atingir pessoas desde os 15, né? Não era a ideia da gente atingir os adolescentes, né? Pessoas menores, mas chegou essas respostas ali entre 15 anos e 80 anos, né? Participaram, vamos dizer assim, o espectro de pessoas que participaram, mas o foco ali, principalmente entre os jovens, né? Que a gente conseguiu atingir. Tu me diz aí, Bruno, quanto tempo que eu tenho para poder não... Tranquilo, faz essa apresentação. Beleza, massa. Bom, interessantemente, assim, as pessoas, né, é uma pena poder compartilhar para poder vocês terem uma noção ver os gráficos aqui, mas a maioria das pessoas, dos respondentes vieram aí das cidades do Sudeste, certo? Então, São Paulo, Minas, em peso, muitas pessoas do Espírito Santo também, Rio, né, participaram bastante aí da pesquisa, 34, quase 35% dos respondentes foram dessas cidades. A gente fez uma separação aqui pela região metropolitana, mas de Recife, que era tentar entender um pouquinho aqui o contexto, mas se juntarmos, né, a região metropolitana e as outras cidades de Pernambuco, a gente tem aí 33% de participação, e se juntarmos com outras cidades do Nordeste, mais da metade dos respondentes. Então, mais de 50% das pessoas
que responderam a nossa pesquisa estão aqui, né, no Nordeste, o alcance parte daqui, né, então faz todo o sentido. Também teve uma participação importante das pessoas no Sul e em menor participação ali o Norte, com 2%, 1,5%, e algumas pessoas de outros países também responderam. Então, foi interessante, né, perceber como essa estratégia, embora não probabilística, ela consegue, né, atingir de maneira interessante ali um grupo de pessoas e se espalhar de uma maneira conveniente, né, entre vários respondidos, atingindo um público bastante diverso, certo? Agora, lembrando que sempre não probabilístico isso, a gente não pode generalizar esses dados. Então, a maioria das pessoas que participou, 90% delas, disseram que estavam em quarentena obrigatória, um pouco mais de 10% responderam que estavam, que as suas cidades não tinham colocado nenhum tipo de quarentena, mas recomendavam distanciamento social, uma coisa mais voluntária ali. As pessoas, principalmente morando, né, com sogros, irmãos, companheiros e filhos, tem um percentual aí de 13 pessoas que mora sozinha, que participou também da pesquisa. A gente percebeu, a gente não fez uma análise ainda, como a pesquisa encerrou dia 18, então a gente ainda está analisando esses dados, certo? Mas a gente percebe uma redução importante da renda das pessoas. A gente dividiu a nossa renda em categorias, né, de até R$600, entre 600 e 2.000, entre 2.000 e 5.000 e mais de 5.000. Nessa primeira categoria, até R$600, antes representava 16% das pessoas. Durante a quarentena, depois que a quarentena iniciou, isso se ampliou em 15%. Né? Então, um pouco mais de 30% das pessoas relataram estar com a renda de até R$600. E a gente vê redução nas outras categorias todas, entre 4 e 5 pontos percentuais. Então, isso indica aí uma queda de renda importante das pessoas nesse momento. A gente também perguntou um pouco sobre a percepção do isolamento social dela, das pessoas do bairro, das pessoas que moram com ela. As pessoas tenderam a responder que as suas adesões eram muitas, né, eram adesões importantes, né, estavam aderidas ali ao isolamento, das pessoas que residiam com ela, mas a percepção das pessoas do entorno, né, ela tem uma percepção deteriorada, uma percepção de que as pessoas no entorno não aderiram. Né? Isso, claro, lembrando que é um autorrelato, uma percepção, né, que a pessoa tem sobre o seu entorno. Mas entre as coisas mais intrigantes, Bruno, que a gente tem nessa pesquisa para a gente, são esses estados de humor, né? Essas alterações do humor. A gente colocou alguns adjetivos lá, que, na verdade, ela faz parte dessa escala. A gente reduziu um pouco a escala, encontrou ali ainda um valor importante, mesmo com essa redução, ela tem uma validação importante, né? Tem um peso importante quando a gente faz ali a análise fatorial. Mas o interessante para a gente é que, por exemplo, a gente juntou, né, criou três fatores dessa escala. Uma escala geral, né, uma somatória de todos esses valores, né, de humor, e aí onde a gente tem, quanto maior o valor obtido, mais negativo é esse humor. Então, a gente teve uma média, né, de 14,5 pontos nesse score geral desse estado de humor, certo? E ele cai depois, as pessoas responderam isso, né? De uma maneira geral, cai para 8, né? Então cai quase a metade desse valor, indicando que as pessoas melhoraram o seu humor de uma maneira geral, né? A gente tem também 2 fatores importantes nessa escala, que é vigor e raiva. O vigor fala ali da energia que a pessoa tem, né, da animação, se a pessoa ficou mais animada, e a gente percebe também, né, que há uma variação estatisticamente significativa. Todas essas variações, esses pareamentos, né, antes e depois, eles foram estatisticamente significativos e parece indicar que as pessoas estão se sentindo mais dispostas, menos zangadas, menos mal-humoradas, com menos raiva, com mais vigor, certo? Por um momento, eu pensei que isso poderia estar, de alguma maneira, relacionada com a questão mesmo da renda, né? Já que a gente acessou um público que tem uma renda
relativamente elevada, 70% das pessoas estão ganhando uma renda acima de R$ 600, né? Se a gente considerar ali o recorte de 2.000 para cima, a gente tem praticamente mais de 50%, né? 60% das pessoas com esse tipo de renda. Então, a gente atingiu um público, né, que tem uma renda importante, né? Não é um público sem renda, vamos dizer assim, embora 15%, depois 30% dessas pessoas relataram uma baixa renda, mas isso é a renda individual, não necessariamente a renda familiar. Bom, fazendo ainda um recorte, só analisando essas pessoas que estão ganhando menos de R$ 600, a gente ainda observa o mesmo comportamento dessa variação de humor, numa ideia mesmo de entender de que o humor das pessoas, o cansaço das pessoas, antes e agora, depois da quarentena, vai em direção a uma melhora, né? Isso parece contrastar com o que eu tenho ouvido por aí, das pessoas se mostrando cansadas, e depois eu fazendo mesmo uma autoanálise assim, de como eu estava, né? Isso aí é minha visão individual. De fato, parece que esse período inicial, como o Joey trouxe lá inicialmente, foi muito impactante. E aí, lembrando que essa média de quarentena que a gente observou nas pessoas é de 47 dias, então as pessoas estão ali há quase 50 dias, né, reclusas, e isso pode estar indicando ali que as pessoas já se adaptaram, já criaram talvez um número de estratégias pessoais para lidar com algum nível de estresse. Agora, lembrando que isso é uma escala de humor, não é um teste de saúde mental, né? Não é uma avaliação do estado de saúde mental. E aí suscita outras questões para a gente, né? A gente precisa ter pesquisas dirigidas para esse sentido, para responder essa pergunta se de fato a gente está tendo um prejuízo de saúde mental. E se não, ou se sim, quais são as estratégias individuais que as pessoas estão realizando e quais as estratégias governamentais, né? As políticas públicas que podem ser dirigidas para dar conta desse prejuízo de saúde mental. Em relação, para poder adiantar um pouquinho, em relação ao uso de drogas mesmo, assim, de maneira mais geral, né, sem fazer nenhum tipo de recorte, sem fazer análises estatísticas, não deu tempo a gente fazer comparações estatísticas, testes de hipóteses nesses dados, a gente percebe, né, um aumento importante do uso de álcool, né, principalmente ali do uso de álcool todo dia ou 2 a 3 vezes por semana. Se a gente juntasse as pessoas que estavam tomando álcool uma vez por semana a praticamente todo dia, antes da quarentena, a gente tinha um total ali de 50% dessa população, certo? Dessa amostragem ali. As pessoas que estavam usando todo dia representavam ali em torno de 5%, e isso salta durante a quarentena para 12%. Né? É um aumento importante de pessoas que começam a usar bebidas todo dia, né? E aí tem a redução ali das pessoas que estão mais abstinentes, que estão bebendo 2 a 3 vezes por mês, ou que não estão bebendo. A gente tem umas quedas, umas reduções que são mais discretas, mas nos chamou a atenção esse aumento do consumo diário durante essa média, né, depois aí de 47 dias, em média, de quarentena. Para o uso de maconha ou haxixe, a gente não observa mudança importante no uso cotidiano, né? A gente sabe que dos comportamentos das pessoas, usuários de maconha regulares, né? O uso diário, cotidiano, a gente não teve uma medida para medir se aumentou o número ali de vezes durante o dia, mas as pessoas que usam todo dia, né, aumentaram 2%, certo? E as pessoas que não estão usando, né, que não estavam usando antes da quarentena, 20%, e que não estão usando durante a quarentena, aumentou para 37%. Para a gente, aí, esse dado nos parece indicar a dificuldade que as pessoas tiveram mesmo de acessar esse tipo de substância, então ampliando aí, né, uma série de pessoas que se encontram sem uso, né, durante esse período da quarentena. Então, a gente tem uma restrição mesmo de acesso dessa substância que talvez, né, e a gente já vem acompanhando aí, historicamente, desde dezembro, né, uma dificuldade das pessoas, né, acessarem
a maconha, enfim, uma série de coisas aconteceram, principalmente aqui no Nordeste, memes com a maconha chegando, o povo correndo para comprar, enfim. Esse acesso nos parece indicar que está sendo mais difícil durante a quarentena. Mesmo comportamento a gente viu com o uso de cocaína, né? Antes a gente tinha ali 18% das pessoas consumindo pelo menos uma vez por mês. Se a gente aumentar ali entre as pessoas que consomem uma vez por mês até as pessoas que fazem uso diário, a gente encontra em torno de 30%, 35%, que não está aparecendo para mim aqui com clareza os percentis, mas isso reduz, né? Ou seja, então 68% das pessoas não estavam usando antes cocaína, e isso amplia para 85% durante a quarentena. Ou seja, as pessoas talvez não estejam tendo acesso, ou realmente uma série de outros fatores, como aproveitar, né, o período da quarentena para conseguir reduzir seus danos, reduzir suas frequências. Joey estava mais cedo aí compartilhando para a gente, né, essa perspectiva mesmo de aproveitar esse período, né, para poder fazer os seus cuidados, né, aproveitar para se cuidar melhor. Né, Joey, que você chamou de autorreabilitação, né? Como é, Bruno? Desculpa. Ele chamou de autorreabilitação, né? Pois é, foi isso o termo que ele utilizou, né? Pois é, então parece, né, que essas reduções podem estar relacionadas com uma dificuldade, né, das pessoas acessarem. Então, quando a gente perguntou se as substâncias que elas têm preferência, né, aumentam, reduzem, ou se nada muda em relação ao preço, em relação à dificuldade de adquirir, ou ao risco, ou à sua qualidade, a gente vai encontrando aí algumas dicas, né, que indicam essa redução. Então, as pessoas normalmente disseram, a maioria das pessoas falou que o preço de suas substâncias de preferência aumentou, que as dificuldades também de adquirir também aumentou, que o risco, de alguma maneira, né, a maioria das pessoas diz que o risco não mudou, mas tem um número importante de pessoas que diz que o risco aumentou, né? E a qualidade reduz bastante. Então, tudo isso, né, essas percepções que essas pessoas têm sobre suas drogas de preferência podem estar interferindo, né, devem estar dirigindo essas reduções, esses achados que a gente tem aí, né? Então, acho que, novamente, né, numa linha, vamos dizer, de cuidados, de redução de danos, a gente se centra, pelo menos nesse período dessa quarentena, ao risco mesmo do consumo de álcool, né, do consumo de tabaco também, que a gente observou ali um aumento importante assim do número de cigarros, sabe? As pessoas começam a fumar mais cigarros por dia, né, de alguma maneira, talvez pela ansiedade aumentada, e aí talvez indicando também um prejuízo de saúde mental e a necessidade de mais pesquisas. Mas esse é o panorama geral que a gente tem, né, dessa pesquisa que está em resultado parcial, e a gente deve, em breve, publicar nas nossas redes aí um sumário executivo trazendo e compartilhando um pouco dessas informações com as pessoas aí e com, enfim, dando retorno inclusive para os respondentes, né? Enfim, muito agradecido aí pelo espaço, Bruno, para poder a gente estar trazendo essas informações e refletir sobre esses novos desafios, essas novas questões referentes a essa nova realidade que a gente está vivenciando, né? Arthur, só relembra para a gente quanto tempo a pesquisa ficou online? Ela ficou menos de um mês, do dia 25 de abril ao 18 de maio. Então, a segunda-feira agora a gente fechou, né, para impedir que as pessoas continuem, tenham acesso a responder, para a gente ter um número ali fechadinho. Tá. Legal, então, queria te agradecer de novo por compartilhar esses dados aí tão frescos, né, tão novos aí com a gente, tá? Eu acho que vai ser bem legal ver esse, né, é um retrato, né, da quarentena de um número até que grande de pessoas, né, tem aí um bom alcance. Não pode ser generalizado, né, Bruno? Sempre lembrando isso, que não dá para a gente generalizar que isso é o que está acontecendo em particular nas cidades, ou no estado, ou no Brasil mesmo. Isso é um recorte das pessoas que nos responderam, né? Isso, e aí tem esse recorte, como você falou, né? Eu acho que é isso. Pessoas que estão em casa, têm alguma renda, muitos reduziram, né? Mas acho que estão em casa, né? Acho que isso dá um tipo de experiência de isolamento, né? Específica, assim.
Bem, vou passar então para a Celi. Celi, eu acho que a ideia, então, da gente convidar alguém da Brand Clínica é trazer notícias um pouco de como é que isso está sendo visto aí, seja nos consultórios, como que a quarentena, o isolamento, né, está sendo vivenciado aí por vocês, o que vocês têm percebido aí? Conta para a gente um pouco. Eu estava vendo aqui nos comentários que a Rosana acabou de dizer a mesma coisa que a gente sente aqui, né? Muita gente também pedindo medicação para ansiedade, encaminhamento para psiquiatras, né? Tive um aumento de pessoas que procuraram por isso. A crise de ansiedade, ela dá de um jeito diferente por pessoa, mas, assim, eu não vi ninguém que não tenha tido um momento de ansiedade, dentro ou fora do consultório. Então, em algum momento, a pessoa fica com medo, se vê no risco, pensa o que é isso que está acontecendo, né? Então, como cada um vai lidar com isso? Eu vi gente que não usava cogumelo, usando cogumelo, eu falei, nossa, tem uma coisa que a gente volta no tempo, porque começaram a faltar drogas, porque dificultou a importação, tem menos avião, tem menos circulação de coisas, então faltou substância para droga sintética, faltou cocaína no mercado e faltou maconha, muita maconha no começo, né? As pessoas não achavam, enfim. E aí, uma queixa, né? Também. E aí, as pessoas encontraram cogumelo, encontraram lírio, né? Interessante, porque outras opções, mas eu lembro disso quando eu era jovenzinha e tal, né? Que eram substâncias que o pessoal usava, e teve um retorno disso, né? Que apareceu no discurso das pessoas, uma descoberta dessas substâncias psicoativas mais naturais, assim como outras substâncias que protegem a saúde. Então, muita gente tomando vitamina C, selênio, zinco, vitamina D, que saiu uma, né? E essa história de que, bom, eu vi muita gente nos comentários falando, e também a pesquisa, né, do Arturo, dizendo que estão fumando mais. Ocorre que os pneumologistas estão dizendo que fumar qualquer coisa queima os pelinhos aqui do pulmão, que podem ser essencial para qualquer pessoa que pegue Covid. Então, é melhor vaporizador, nesse momento. Redução de danos é redução de danos, né? Então, é melhor que seja qualquer tipo de fumo seja usado com vaporizador, né? Porque a água destrói menos, né? O calor diminui um pouco. Né? Mas eu também percebi que as pessoas, assim, elas estão se controlando para não fumarem, porque quando a ansiedade aumenta, quem já tomou contato com tabaco, né? O tabaco reduz no primeiro momento a ansiedade e tem uma busca um pouco maior de algo que acalme essa ansiedade. Tem momentos de muito medo, né? Muita gente que passou a tomar mais antidepressivo também, e foi muito interessante a experiência de atendimento online, né? Então, eu já tinha tido alguma experiência de atendimento online, eu tenho pacientes que moram fora do país, né? Atendo em análise, a gente está morando fora do país, e assim que apareceu a pandemia, eu colaborei para fazermos uma petição para o Conselho para autorizar imediatamente, que autorizou, né? Agora, o que o Conselho precisa fazer, que não está fazendo, é pedir para os convênios, que as pessoas que têm convênios, os convênios não estão autorizando atendimento online, e os profissionais ficam sem trabalhar, e que dependem de convênio, ou eram seus pacientes, né? Seus pacientes ficam procurando atendimento. Isto é uma coisa muito perversa, eu acho, né? Dos convênios particulares de saúde. Eu acho que o Conselho de Psicologia tem que interferir nisso e pedir agilização para todos os convênios. Convênios muito grandes, demoram muito, como Sul América, por exemplo, Porto Seguro. Porto Seguro aprovou essa semana passada, uma pessoa me contou, mas eu acho que, né, um apelo até para o CRP, se tiver alguém, CFP, se tiver alguém ligada aos conselhos, por favor, né? Porque é um absurdo
né? Você aumentar o sofrimento de qualquer jeito nesse momento. Você tirar a saúde mental, tirar um recurso de saúde mental, é quase uma crueldade dos próprios convênios, né? Eles estão gastando muito com saúde, é verdade, mas saúde mental também é fundamental agora, né? Então, as pessoas... Eu atendi muitas pessoas, né? Tem muita demanda para a gente, até que a gente não conhece pessoalmente. Isso é uma coisa inédita historicamente. Agora, as pessoas que estão em atendimento de maior profundidade, até usuários de drogas, pedem um aumento do número de sessões, né? Porque há uma possibilidade de um trabalho de profundidade, de um cuidado. Eu tenho alguns pacientes que estão ou com parentes com Covid, ou pacientes com Covid. Aí, eu tenho um paciente que é soropositivo, negro, usuário de drogas, estava num estado muito alto de ansiedade, quis ficar numa clínica. A gente decidiu isso junto, ele foi para uma clínica. Na clínica, ele pegou Covid e tentou se matar. Aí a clínica pediu para eu atender junto com o atendimento da clínica, para eu também continuar atendendo por telefone, pelo celular do psicólogo. É uma clínica que tem muitos psicólogos trabalhando, mas é um paciente que tem vínculo, enfim. Mas olha o desespero que as pessoas entram, porque com um quadro desse, pensa, bom, não tenho esperança. Mas não é verdade, porque é jovem, apesar de tudo isso, e recuperou-se muito bem, né? Agora, é um outro problema que eu gostaria muito de abordar em termos de saúde mental, porque as comunidades terapêuticas, uma outra pessoa me procurou depois de sair de uma comunidade terapêutica e me contou que estava num quarto com 22 pessoas no mesmo quarto. Então, assim, as comunidades terapêuticas, que é para onde atualmente o governo federal destina o dinheiro, né, muito mais para essa área do que para a redução de danos, enfim, né, ou até para os CAPs, né, os CAPs, enfim, estão prejudicados nesse momento, mas as comunidades terapêuticas têm quartos com pessoas, com muita gente, do mesmo jeito que o sistema prisional, né? E aí eu também sou da rede de proteção ao genocídio jovem. E nós estamos com uma outra demanda, que são mulheres de pessoas que estão presas, por exemplo, em franco desespero, porque as pessoas estão sem visitas nas prisões, crimes leves, não condenados. Eu vi que o Emílio está por aí, né? Ele deve saber muito mais falar do que eu, mas assim, de pessoas que não estão condenadas, né? Prisão preventiva, 80% dos casos de prisão por droga, não há uma liberação dessas pessoas, isso é uma outra crueldade, as pessoas adoecendo, né? Então, assim, tem um problema de saúde mental no consultório, que a gente, inclusive, está cuidando bem, todo mundo da Brand Clínica está cuidando bem de seus pacientes e que tem mantido a frequência, pouquíssima gente parou terapia numa hora dessa, né? Mas tem uma condição de saúde mental que todos nós somos responsáveis para mudar, né? Então, assim, a gente vê o quê? Que não tem uma droga, as pessoas substituem por outra. Isso é a história da humanidade, que eu saiba, né? Então, ó, a pesquisa do Erdo já mostrou isso, né, Ju? Então, assim, é a história da humanidade, né? Agora, o que eu acho é assim, como é que nós nos tratamos como pessoa e como sociedade? Eu sou antiproibicionista e antimanicomial, porque a gente tem que abrir essa discussão das condições de moradia. As pessoas não têm água. O pessoal da Craco Resiste, aqui em São Paulo, eu não sei se vocês viram, fez um carrinho de supermercado com um galão de água e uma torneirinha e levou na Cracolândia para as pessoas poderem lavar as mãos, porque com o comércio fechado em São Paulo não tinha onde lavar a mão, não tinha como beber água. Acho que a gente também tem que ter um olhar para essa, né, para assim, essas pessoas são as pessoas que, né, tem mais gente, teve um aumento de gente na Cracolândia, porque se não dá para ficar em casa, porque numa casa tem 10 pessoas num lugar de um cômodo, as pessoas vão para a rua e vão para a Cracolândia, né? Então, agora, o
pessoal, algumas cidades, né, estão pensando em oferecer espaços para dormir, né? Inclusive São Paulo, para abrigo para essas pessoas. Ou seja, um passo atrás também em alguma coisa que a gente já estava fazendo, foi que é uma outra coisa de política pública que é quebrada e que a gente tem que voltar para trás, e sai o triplo do preço em dinheiro e em saúde também, né? Então, não foi só da clínica que eu falei, mas eu sou esse conjunto, é isso que é possível. Então. Legal, Celi, muito obrigado. Acho que traz questões importantes, né? Eu acho que é a ansiedade, né? Eu acho que as dificuldades aí da rotina, do isolamento, né? Eu acho que as questões das instituições totais aí, que eu acho que realmente uma pessoa que pega Covid dentro, normalmente vai passar para muitas, né? E eu acho que é isso. Situações que as pessoas vivem um verdadeiro inferno, né? Que você não tem como... Tem alas de psiquiatria que estão todos os enfermeiros contaminados, os médicos e os pacientes. Todos, 100%. Sim. Eu acompanho aqui em São Paulo, por exemplo, pessoas que eu conheço que trabalham em CAPS AD, tudo voltado ao Covid, né? Então, os lugares passaram só a dar plantão, os profissionais sendo deslocados para atender os pacientes de Covid e tal. Então, quer dizer, uma mudança muito grande, quer dizer, às vezes no amparo, né, no acolhimento que as pessoas já tinham nos serviços, agora estão desamparadas e tal. E é muito difícil a gente acessar como cada um está vivendo, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente faz aqui essa... A gente tem algumas, né, informações importantes que o Arturo traz, eu acho que a gente tem o que você está vendo no consultório, cada um vai vivenciando, mas aqui realmente é um recorte super privilegiado, né? Que a gente consegue estar cada um isolado, consegue manter algum tipo de trabalho, de rotina, tal, né? Mas a gente tem esse cuidado, né, Bruno? Isso é muito importante. É importante a gente dizer, a gente oferece cuidado. Né? Isso. Eu percebo que os pacientes que estão em terapia relatam fatos de pessoas que não estão e estão muito piores. Né? Então, quem está cuidando da saúde mental tem mais chance mesmo. Sim. Eu vou passar agora a palavra para o Joey para falar aí, fazer uma fala, e daí depois a gente passa para uma rodada mais de comentários e também de perguntas do nosso chat ali, que tem um monte de pessoa participando, fazendo comentários e tal. Primeiro eu quero assim dar um grande abraço virtual e um beijo virtual nesse povo que está aqui no chat, assim, pessoas, amigos muito queridos, né? Emílio, Luana está assistindo, Daniele, Jardel, pessoal do Rio Grande do Norte. Nossa, assim, é emocionante ver essa turma, né, virtualmente aglomerada. Fazendo uns comentários rápidos, que assim teve umas coisas que o Arturo falou que foram muito de encontro com essa minha rápida investigação informal e virtual, que a diminuição de alguns consumos ela se deu muito por conta desse encontro de dois fatores que são a seca e a crise financeira. Aliado a isso, tem acontecido o abuso dos prestadores de serviços, dos fornecedores, dos importadores, que os que tinham estoque aumentaram seus preços, né, praticando preços abusivos, e toda a cadeia, né, que abastece essa turma deve ter sofrido com questões logísticas, como a própria Celi já falou. Dizer que assim, o recorte da galera que eu investiguei, ele é muito limitado a uma galera que está na bolha, né? Leia-se isso como uma turma que está socialmente integrada em diferentes níveis. Então, essas pessoas gozam, né, de questões que gozam de, não diria privilégio, mas assim, de fatores de proteção. E aí, a Celi tocou num ponto assim que foi importantíssimo sobre a questão do saneamento básico e moradia. Essas são duas chagas crônicas do Brasil. E por conta delas e por conta de um acúmulo de décadas e décadas de descaso com a saúde pública, vivemos o atual cenário.
né? Acho que assim, duas mazelas mesmo épicas que temos no país são exatamente essa: a má distribuição de renda e não, só refazer esse ponto. Duas mazelas que temos são a má distribuição de renda e a má administração de recursos públicos, que geram a esse caos sanitário que temos, que as pessoas não têm saneamento básico nem habitação. E, a partir daí, toda, né, a organização das vidas ela fica complicada. Então, pensando nisso e pensando do outro lado, né, pensando aqui em Salvador, a prefeitura tem disponibilizado, via consultório de rua, abrigamento para a galera. Toda uma estrutura tem funcionado, tanto de serviço social quanto do SUS. E tem um amigo que está na linha de frente e, assim como a galera no Canadá está na vanguarda, né, está na vanguarda, e colocou, por exemplo, a maconha como um serviço essencial, ele, ligado nas tendências, propôs e pensou: tudo bem, vamos abrigar a população de rua nos abrigos. Mas, quando ele propôs que o uso que as pessoas já faziam antes da pandemia e ao estar na rua deveria ser regulamentado, leia-se, permitido no abrigamento, essa ideia não foi bem recebida, claro, por uma gestão que eu diria careta, para não dizer proibicionista. E isso prejudica toda uma série de esforços que têm sido feitos para poder... Porque a galera não vai ficar se não puder se drogar. Né? Esse relato não foi feito bem recentemente. Eu queria fazer essa ode ao mano que, sabe, já está pensando lá adiante. Ele não só pensou em atender essa galera, pensou em atender e pensou em propor à chefia que esse uso seja permitido, porque o cara já usa, ele não vai ficar trancado sem usar. E mais cedo eu conversava com o Edward, ele disse: existe também a questão relacionada à contradição que está ligada a pedir para as pessoas ficarem em casa, mas como é que elas vão ficar em casa sem as suas substâncias? Né? Que aí vem só encaixar uma última coisa nessa história do Arturo. Na ausência da ganja, em várias conversas diferentes, eu ouvi, em alguns momentos, o relato assim: estou tomando uma para relaxar. Essa expressão, né, estou tomando uma, é bem clássico baiana. Não está rolando uma ganja. Ganja é um jargão que aqui tem sido bastante utilizado, é popular também. É uma escolha minha particular, eu gosto do som ganja. Mas... Então, rolou essa substituição. Né? Isso eu estou pensando assim, na minha amostra etnográfica, limitada, bem limitada, a uma galera que está socialmente integrada, né? Que está numa bolha e que... Por isso eu quero que as pessoas entendam que elas estão no balanço entre fatores de risco e fatores de proteção. Elas estão menos vulneráveis, porque tem mais fatores de proteção do que de risco, né? Nessa matemática da vida. Deixa eu pensar mais umas questões. Por enquanto, essas são as... Vamos passar lá para a galera, são comentários interessantes. Bem, eu vou fazer alguns comentários também. Também acho que partindo aqui para o chat, né? Eu vejo tem várias pessoas legais aqui, amigos, conhecidos, né? É bom esse encontro, né? E todos juntos aqui de alguma forma, virtualmente. Eu estava lendo aqui um comentário do Emílio, né? O Emílio falando que parou com o álcool, mas que que reduziu o álcool e passei a fumar mais. Posso dizer que virei tabagista, né? Eu fiquei pensando nisso que ele comentou. Eu estou isolado, no começo estava sem ganja, né? Agora eu consegui um pouco, daí você vai regulando, tentando manter isso numa rotina e tal. E eu não bebi, estou passando a beber uma cervejinha diariamente aí,
que é dar um conforto para si mesmo, né? Tá muito nessa perspectiva que eu tô, assim. E eu fico pensando, eu trabalho com tratamento de dependência há muitos anos já, trabalho com tratamento com ibogaína já há muitos anos e tal, e eu tenho pacientes que se internam, né? Eu já vi, por exemplo, muitos pacientes que eles se internam, o cara às vezes nem fuma cigarro, e na internação fuma cigarro, um cigarro atrás do outro, né? E daí fica fumando um monte e tal. E eu fiquei muito pensando nessa coisa do contexto, né? Essa coisa, então, o cara às vezes está isolado, ele fuma, né, muito cigarro, daí quando sai, tem gente que continua fumando cigarro, tem gente que para, né? Então, tem vários pacientes que param de fumar, e isso, aquilo teve a ver com aquele contexto, né? Eu acho que isso me faz lembrar toda aquela coisa do Norman Zinberg, tal, né, contexto, tal, que ele estudou os dependentes os usuários de heroína no Vietnã, que usavam um monte quando voltavam, soldados voltavam para os Estados Unidos, muitos paravam o uso porque tinha a ver com o contexto difícil que estavam vivendo, né? Então, acho que eu fico pensando também o quanto que esse aumento no uso pode ter no momento de isolamento, quanto que isso vai se refletir numa mudança depois na abertura, né? Quando não precisar mais estar isolado. E isso tem a ver também, de alguma forma, com como a vida vai estar depois do isolamento, né? Quer dizer, vai ter trabalho, vai ter renda, vai ter perspectiva de vida, né? Então, eu acho que é um momento em que tudo está muito em aberto, né? Eu acho que vai dependendo muito de cada um como está vivendo. Eu acho que é isso, esses fatores de proteção que o Joey vai falando, quer dizer, ter casa, ter comida, conseguir estocar, seja a ganja, seja a comida, conseguir saber que daqui a pouco você vai ter alguma estabilidade ou não, né? Quer dizer, daqui a pouco tem gente que é isso, não dá para manter quarentena, isolamento, tem que correr atrás da vida, né? Então, acho que a gente tem muitas situações diferentes, tal. Eu acho que a gente tem formas diferentes de sofrimento que estão sendo vividas aí, né? Eu acho que assim, não sei se alguém quer fazer algum comentário aqui, se a gente quer ver se tem alguma questão, algum comentário no nosso chat também. Eu gostaria de fazer um comentário sobre algumas coisas que estão aparecendo, de como vai ficar depois. Posso falar? Por favor. Que é uma coisa que eu aprendi na época da epidemia de AIDS, que é assim, existem alguns grupos de risco, mas pessoas que têm mais vulnerabilidade, pessoas que têm menos. Só que isso não é um determinante único. E muito, em geral, um pouco depois de um tempo de epidemia, a gente começa a falar em graus de risco. Acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Então, eu concordo com o Joey que o momento agora é momento de saúde, né? Porque a gente não sabe o quanto é que nós vamos precisar de nós mesmos. Então, tem pessoal de fisioterapia soltou um material de como é que a gente fortalece o pulmão. Eu propus para a Brand e a Reduc estão fazendo, né, que a Reduc é a Rede Brasileira de Redução de Danos, nós vamos fazer uma parceria da Brand com a Reduc para colocar no site questões de redução de riscos e danos na pandemia, tanto com relação ao uso de drogas das pesquisas internacionais, quanto com relação a outras coisas, como é que você se protege na saúde. Então, como é que você protege, por exemplo, o pulmão, né? Exercícios de respiração diariamente são importantes, porque todo mundo pode parar num respirador, ou pelo menos precisar desse ar, né? Eu tenho um outro paciente ciclista que está com Covid, mas respondeu super bem, porque o pulmão está comparecendo, né? O quanto precisou, né? Então, fortalecer pulmão, o que você precisa de alimentação, algumas coisas, o pessoal da Unifesp soltou material, né? Com coisas simples até. Então, a gente precisa estar pronto e se protegendo. É um momento de saúde mesmo. O Joey falou super bem, né? Que é assim, tem uma redução de danos aí, que é por conta da necessidade desse momento. E outra coisa, com relação a esta coisa do momento seguinte, vai depender muito do que a gente fizer agora, né? Então, eu estava vendo as pessoas aqui no grupo, né, alguns comentários, estava dizendo que saudade das pessoas, de encontrar as pessoas. Alguém falou
acho que foi o próprio Joey também, dos congressos e tal, né? Um pouquinho antes de começar, saudade de encontrar com as pessoas, mas bom que as pessoas estejam aqui, que a gente possa falar sobre essas questões que são da nossa vida, né? Da pesquisa do Arthur, trocando com a gente, né? Então, agora, o que a gente fizer agora também é base para o momento seguinte. E a gente tem que também, nos nossos trabalhos, nas nossas redes, ampliar essa articulação, né? Porque é isso que vai fazer mudar a moradia, mudar, né? Se a gente chegar num consenso que a gente vai brigar por isso, acho que a gente tem mais chance. A classe média, os profissionais, têm que se comprometer também com uma mudança mais geral, porque nós estamos num grau de vulnerabilidade muito alto. Então, tem graus de vulnerabilidade de todos os níveis. Nós estamos mesmo mais protegidos em muitas coisas, mas cada pessoa que se contamina é um vetor para todos. Não é verdade que, enquanto... Eu vi hoje, mandei até no nosso grupo, que São Paulo vai entrar em lockdown em junho, né? De 1º a 15 de junho, São Paulo vai estar em isolamento total, né? Nós temos muita gente aqui, né? Entre Sul e Sudeste, temos 70% da população do país, né? E o estado de São Paulo são 40 milhões de pessoas, né? É muita gente concentrada, o grau de risco é maior, né? Então, cada pessoa que se contamine no país, a gente está vendo com os indígenas, né? Em Manaus, é um vetor para outras pessoas. Então, o nosso trabalho é distribuir máscara, informação, porque para proteger a todos da contaminação. É esse que é o pensamento epidêmico. A redução de danos, como diz o Marlet, ela começa na saúde pública, né? Todas as ações de saúde pública e de epidemiologia, em geral, são ações de redução de danos. Acho que a gente tem que usar esse conhecimento nosso para isso também. É isso, era esse o comentário. Legal. Bem, a gente tem aqui alguns outros comentários que eu achei interessante. O Jardel está comentando aqui, né? Eu acho que dos modos de uso, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que ele comenta do álcool, né? Quem ia para a rua para beber uma no bar, tal. E é isso. Ficar bebendo em casa, marcar um encontro online assim com as pessoas, não é a mesma coisa de chegar no bar, trocar uma ideia, jogar conversa fora, né? Essa coisa mais espontânea, né? E daí é isso, acho que tem a questão da substituição, do aumento, diminuição, mas do modo de uso, acho que é uma questão importante para a gente pensar também, né, como é que ficam esses usos e como é que esses usos vão sair também, né, vai ter alguma transformação, alguma mudança depois disso, né? Me parece que as pessoas estão com muita saudade de se encontrar, né? Não acho que as pessoas vão querer ficar aqui online, só se encontrando no bebê e conversar online assim. Tem um comentário do Fábio que eu achei bem interessante, o Fábio Lopes, falando que quem tem filhos, né, está se vendo em outro cenário também, equilibrar esse uso doméstico. Então, para muita gente, né, o uso é sair, né, seja para encontrar pessoas, ou às vezes é um jeito também de esconder esse uso da família, né, dos filhos, tal, e como fazer esse uso nesse contexto, assim, quer dizer, junto com as outras pessoas da casa, né, eu vi, né, também adolescentes daí tiveram que começar a abrir o uso para a família de maconha, tal, porque não tem onde fumar, né? Eu acho que são pequenas coisas que vão mudando na forma de uso, tal. Eu queria passar para mais uma rodada aí de comentários de cada um de vocês para a gente ir se aproximando do final da nossa conversa aqui. Não sei se alguém quer fazer mais um outro comentário. O que eu acho que é essa coisa das saudades, né? Diga. Continue. Eu só ia falar que isso que o Bruno falou das saudades é uma coisa que tem aparecido muito. Os sentimentos, né, como a saudade e também como o medo, são dois sentimentos muito presentes atualmente, né, na intimidade das pessoas. Né? Muita saudade. Muita saudade. Eu tenho
umas 2 amigas minhas que a gente se liga e já rolou esse papo assim, a saudade até do que não vivemos, porque a gente marcou um compromisso e por coisa desmarcou, e depois começou todo esse processo, a gente não se viu, e assim, nossa, isso, né, pô, era uma bobagem que a gente ia fazer a priori, mas hoje é super importante. Saudade também das nossas possibilidades, porque a gente vê aqueles shows lotados de gente. A gente vai poder fazer isso de novo? E você falou muito, saudade das possibilidades. Inclusive, eu tenho lidado até com o meu alto espírito rebelde, porque eu sou caseiro. Assim, eu gosto, inclusive, de saber que está tendo algo e escolher não ir. Eu sou Mas essa escolher, pessoa. né? Mas ter escolha, dizer assim, não, eu não vou. E assim, só, né, quebrando um pouco do clima, mas pensar aqui nos comentários, assim, pessoas com filhos, né, mulheres que sofrem agressão, que assim são questões que são muito fortes, né? A violência doméstica e familiar, abuso infantil, e assim não temos nem tempo, né? Vamos fazer muito mais lives para discutir essas questões. Só quero dizer que eu compartilho aqui com vários dos comentários, são muitos para eu citar, mas assim várias dessas preocupações que eu vejo aqui nos comentários têm passado assim diariamente, né, pelas minhas reflexões, assim, porque o fato de, em alguns momentos, me sentir menos vulnerável, às vezes mais vulnerável do que você falou, Celi, eu sinto que tem rolado muito com várias pessoas, esse turbilhão de emoções, assim. Uma hora você se sente mais calmo, mais disposto, como o Arturo falou, né, que a pesquisa mostrou, mas tem horas que as pessoas estão meio panicadas mesmo, assim, eu já atendi alguns telefonemas de um amigo meu, dizia, eu estava aqui bem, agora eu já não estou tanto. Então, a quarentena tem umas peculiaridades, assim, cada dia é um dia. Eu tenho amigos meus que me ligam num dia, velho, eu estou péssimo, aí no outro dia fez sol, ele saiu e foi no mercado, ele já estava ótimo, com astral bom, né? Mas o que eu queria dizer é isso, como tenho tido tempo livre e assim, de refletir sobre essas questões, sobre essas desigualdades, né? Porque exatamente o que você disse, cada pessoa contaminada é um vetor, né? E esse tipo de responsabilidade eu tenho discutido com outros amigos meus, né? A questão de responsabilidade para com os seus pares, assim, com o meu irmão, que, por exemplo, mora aqui comigo, para as pessoas com seus pais, porque um vacilo pode matar um ente querido seu. Então, hoje de manhã eu conversei com essa minha amiga longamente, 1h30 de videochamada, só de bate-papo, mas a gente falando sobre isso, ela vendo alguns vídeos no Instagram de pessoas que, né, não levaram a sério o processo, e aí perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, e agora vai para o Instagram fazer os vídeos em prantos. E aí a gente discutindo sobre, né, que esse clima atual de fascismo, e a gente está vivendo assim 2 guerras, né? Uma guerra ideológica, que é política, né? A gente luta contra o fascismo diariamente, né? As pessoas nem se dão conta que elas são fascistas ou não querem se dar conta. Uma luta, uma guerra entre ciência e crença. Acho que a guerra contra a ciência ela está muito marcada, né? A ciência ela vem sendo desacreditada, né, de várias maneiras, e isso desperta na gente, às vezes, o pior da gente, porque o comentário era, olha, o cara está chorando aos prantos porque perdeu a mãe, mas, assim, ela chocada, dizendo assim, olha, se eu fosse uma pessoa má, dava até vontade de dizer assim, bem feito. E ela falou isso comigo, assim, cheia de dedos, e na hora eu disse ela, não, porque isso não é você.
não é o tipo de pessoa que vai dizer assim, bem feito. Mas esse clima de fascismo, às vezes, ele desperta, no geral, nas pessoas, às vezes, o nosso pior, né? Tipo, aquela vontade que, naturalmente, eu não teria, mas de dizer assim, tá vendo, ver o vídeo e pensar, tá vendo aí, cara, Deus castiga. Mas eu não sou assim, eu não tenho esse tipo de pensamento comum, mas esse clima de fascismo no ar, ele desperta um pouco essas emoções na gente, assim, né? É uma coisa, umas raivas que a gente sente de nada, né? Claro que todo mundo deve estar sentindo raiva do presidente pelo corrupto e bandido que ele é. Então, eu tenho tentado compartimentalizar os meus processos, assim, eu tento me deprimir de manhã. E cada vez por menos tempo para poder seguir o dia adiante. Mas cada um com sua receita, né? Eu tento ter as crises existenciais logo cedo para poder levar o dia um pouco mais leve. Não deixar isso para a noite, por exemplo. Sim. Bem, ótimo. Acho que a gente já pode ir caminhando para ir fechando a nossa conversa, para a gente não se estender por muito, já estamos a 1h20 aqui. Só pedir, eu acho que tem uma última pergunta aqui da Daniele Valim, Exato, isso que eu ia falar. aqui sobre o suprimento, né? Quer dizer, o comércio de drogas ilícitas. Acho que cada um em seu contexto falar o que percebeu, se teve uma redução no suprimento, na oferta de substâncias, tal, para a gente, né, já aproveitar para fazer um comentário final. E bem, tem um comentário do Marcelo Sodelli que eu acho que é interessante, me parece que ele fala que me parece que um elemento importante de trabalhar na quarentena com os usuários do serviço de saúde é a noção de esperança, ou seja, uma espera confiança. Sem futuro não há presente, né? Eu acho que esse é um elemento que, né, eu comentei. Sobre isso eu quero... Está no uso intenso, você pode estar no uso intenso ou não durante o seu isolamento, né? Eu acho que a gente entrou numa quarentena e entra numa rotina, né? Seja numa rotina de uso, uma rotina dos seus hábitos, tal. E daí acho que o sair da quarentena, sair do isolamento, vai passar pelo quanto cada um vai ter de esperança, né? Pelo esse novo momento. Isso vai afetar o consumo, né? Porque afeta o bem-estar, a perspectiva da vida de cada um. Só complementando o que o comentário do Sodelli me fez pensar. Então, eu vou passar por uma última rodada. Então, cada um poder, eu acho que responder esse comentário do Daniel, a pergunta do Daniel Valim sobre o comércio de ilícitos de drogas, que percebe no seu contexto, aí se teve uma redução, o do que e tal. E a gente vai encerrando nossa conversa por hoje. Queria agradecer vocês e agradecer a nossa tão querida plateia aí. Eu vou começar. Você não, Arthur. Beleza. Só antes mesmo assim, de finalizar, colocando aí, né, que vocês trouxeram, né, essa coisa, né, essa flutuação. A gente falávamos, Joey, junto com a Gadelha, de como as emoções elas estão flutuantes, né? Elas são uma sinuosidade durante o dia inteiro e às vezes em períodos mais sazonais, semana sim, semana não, uma coisa bem difícil assim, né, de lidar. Mas e também em relação aos comentários aí, né, que apareceram, todas essas coisas, o que eu percebo, né, e conversávamos também um pouco sobre isso, é que parece, né, que a ciência que vinha sendo atacada por esse governo agora, né, e todas as vontades que as pessoas têm de saber se está aumentando violência doméstica, se está aumentando... Eu acho que a gente ainda não tem condições de afirmar muito sobre nada disso, porque é exatamente as questões que estão, né, se apresentando a partir desse fenômeno novo. E aí é onde a gente também tem a chance, né, também de fortalecer essa sistematização maior, né, desse olhar nosso, tanto qualitativo quanto quantitativo, para conseguir perceber, né, eu estava até brincando com a frase ali, né, vamos ser mais metodológico e sistemático sem perder a ternura jamais, né? A gente precisa fortalecer a ciência, precisa que essas questões elas sejam estimuladas para serem respondidas e investigadas. É um fenômeno novo. Aproveitar aí, né, que a gente está finalmente 150 anos depois da teoria microbiana se tornar ali
um paradigma, né, superando o paradigma vigente, a gente vai vendo esse paradigma 150 anos depois, tentando se tornar um senso comum. Não é que as pessoas não acreditem nos micro-organismos, nem nas suas virulências, nas suas letalidades, mas assim, a gente não se comporta como se existissem esses micro-organismos que foram descobertos 150 anos atrás. Então, realmente, essa mudança, eu acho que ela tem um aspecto que a gente precisa explorar cientificamente, sabe, para fortalecer essa visão mais sistematizada, essa visão que a gente precisa estar atento que os atos nossos têm consequências, né? Você está ali, a consequência ela é quantitativa e ela é qualitativa, ela é subjetiva, porque é a perda do ente querido, é a modificação da dinâmica de funcionamento da cidade inteira, da economia como um todo, né? Impacta em tudo. Então, só para agradecer mesmo, respondendo a pergunta, né? As pessoas, como estou dizendo, na pesquisa da gente aqui, diz, né, e a gente já vinha percebendo isso pelos relatos, de que tem ficado mais caro alguns produtos são fáceis, sempre foram muito fáceis de acessar, mas agora na pandemia ficou mais difícil. As questões de qualidade, a gente sabe que a qualidade das substâncias, elas variam muito, né, na região, mas são baixíssima qualidade, né? Cocaína mesmo, tem muito contaminante. Não tem cocaína pura circulando assim. 30% de cocaína, 20% de cocaína. LSD, você não testa drogas. Então, eu acho que o comércio ele está ficando um pouco mais complicado. Fora essas observações do Joey, né, de que existe abuso de preço, existe abuso, enfim. É um comércio, né, uma rede comercial que tem o seu risco, exatamente porque não está ali legislada, né? Ela acontece de maneira ilegal, mas o comércio ele realmente ele vai se modificar, ele está se modificando como tudo está se modificando, né? E aí as perguntas elas emergem, e aí a gente precisa de ciência para responder. Ele vai se tornar mais violento, menos violento, vai provocar piora da qualidade, e aí provocando mais adoecimento, mais morte, mais possibilidade de overdose, né, de outros adoecimentos correlatos. Aí eu acho que são perguntas que estão emergindo nesse momento, que abre o campo, né, reabre o campo aí nosso, eu acho, de pesquisa sobre, né, o campo de álcool e outras drogas de maneira geral para esses novos desafios mesmo, esses novos tempos. Acho que é isso. Agradecer mesmo. Foi bom revê-los, ver aqui os comentários das pessoas e estar entrando em contato, entrar em contato, né? Essa é a questão. Deve ter sido muito triste a pandemia de 100 anos atrás, né? Aquela da gripe espanhola, sem contato. Porque, assim, quando o povo achou que podia circular e que quando as pessoas começaram a morrer, todo mundo teve que ficar recluso, no medo. Só que essa reclusão deve ter sido muito diferenciada do que acontece hoje, né? Acho que essa perspectiva da tecnologia ela pode nos ajudar a superar bastante, criar estratégias, superar muito disso que a gente está passando. Então, beijo, gente. Foi massa. Eu continuo, então? Boa. Assim, só para pegar esse gancho, né, do Dr. Marcelo, que ele fala sobre a esperança com os usuários, assim, já me despedindo e sem me alongar muito, eu quero dizer para aqueles que podem, e, claro, é difícil para os indivíduos ter essa programação, mas pensando em consumos, em consumidores, a gente está vendo uma época onde a demanda aumentou e a oferta diminuiu. Por outro lado, podemos também pensar que o consumo possivelmente diminuiu, e para trazer esperança aos usuários, eu diria que no futuro, infelizmente, enfrentaremos uma crise econômica punk, e o comércio das substâncias ele vai refletir um pouco isso e vai na contramão desse momento atual. Toda essa produção que está sendo feita agora e estocada não está sendo usada e escoada, num futuro, né, a curto, médio prazo, vai estar de volta ao mercado com preços, né, mais baixos, tendo em vista que a concorrência
provavelmente vai aumentar. Muita gente desempregada acaba caindo nesse comércio informal de substâncias. Então, essa é uma esperança, né, que os usuários podem ter, que preços mais baixos virão, infelizmente, por conta do desemprego, da crise. E uma última coisa devemos lembrar dos prestadores e prestadoras de serviço, dos deliveries, dos nossos importadores, que nesse momento de pandemia praticaram preços abusivos, para que, assim que possível, eles possam ser boicotados, né? Individualmente e em rede. O cara que, nesse momento difícil, aloprou a galera e usou da dificuldade para lucrar, lá na frente, a gente tem que se lembrar disso e boicotá-lo ou boicotá-la, né? Com isso, né, com as dicas de direitos do consumidor, porque a pessoa que consome drogas tem direitos de consumidor, eu me despeço e passo a palavra para a Celi. Digo que foi assim uma satisfação enorme ver vocês virtualmente, acompanhar as pessoas aqui nos comentários. Assim, isso ganhei meu dia, ganhei meu final de semana também. Um beijo para todos. Bom, numa situação mais regredida, os sintomas são mais primitivos. E aí, esses sentimentos de raiva, sentimentos de salve-se quem puder, e o aumento da violência tem a ver com este lugar mais regredido. Então, de repente, a gente não pode mais sair de casa. É como se todo mundo tivesse numa condição infantilizada. Todo mundo está mais regredido emocionalmente. Então, essa questão da violência doméstica, ela também precisa de interlocução para sair do lugar. É bem importante que os homens falem com os outros homens. Tem um moço chamado Alexandre Amaral, que está com um grupo com 500 pessoas, fazendo esse trabalho. Eu conheço gente que está fazendo grupo, só homens entram, então não entrei lá, né? Mas assim, fiquei sabendo, né? E é muito importante que os homens falem com os outros homens, né? Para essa questão da violência, para essa questão de convivência com a diversidade, com o diferente, porque nós já fomos jogados para trás, porque assim, quando acontece um trauma, o Freud diz assim, a gente é jogado para o exército, para o quartel anterior, porque o nosso quartel, que estava segurando a nossa onda, a nossa rotina, foi estourado. Então, a gente volta, está todo mundo regredido, né? Por isso que eu fiz questão de dizer para os pacientes, na primeira semana, para acolher todos os pacientes que estavam em atendimento, para assim, precisa de uma referência, porque a pessoa desestrutura menos, né? Então, aí, como as pessoas estão mais regredidas, elas estão mais violentas também. A gente tem dado um apoio, né, no bloco feminista da Marcha da Maconha, que as meninas que passam por algum tipo de situação fazem suporte para as outras. Então, isso no movimento feminista está mais, na Renfa também, né, está mais articulado. Agora, é muito importante que os homens falem com os outros homens, né? Essa coisa de homens não poderem falar de sentimentos, saírem só atirando, isso precisa mudar, gente, porque a eleição já foi nessa linha regressiva. Tanto que, né, e a política por exemplo, para cuidar de drogas não é uma política de cuidado, é uma política de guerra, que a gente sabe há muito tempo. Eles estão usando o mesmo pensamento para a Covid. Então, encheram o Ministério da Saúde de militares. Eu pensei, tomara que eles sejam bons na defesa, porque se eles forem com ataque, esse vírus, que é primitivo, é um ser primitivo, né? Algo primitivo que pode nos matar, não vai ser resolvido com nenhum tanque de guerra, né? Precisa mudar esses conceitos, porque assim, se a gente... E assim, o cuidado vem da onde, né? A maior parte dos profissionais de cuidado, né, são... O que foi? Valeu. Né? São... eu não entendi, não dá para ler. Aira Eventos. A Aira. Agradecimento à Aira. Bom, a maior parte
dos trabalhos de cuidado são vistos muitas vezes as enfermeiras tal, como femininos, né? Então fica uma oposição entre a ordem, entre sei lá o quê, né? A violência e o cuidado. Acho que a gente tem que investir no cuidado e na interação. Acho que o papel dos homens do cuidado nesse momento é fundamental também. Legal. Bem, queria agradecer a presença de vocês três, agradecer a ERA Eventos, agradecer ao nosso público que persistiu aí frente às nossas dificuldades de conexão, nossas dificuldades para conseguir gravar e tal. E eu acho que tivemos uma discussão, eu achei super boa, super fértil, me aqueceu o meu coração de estar com todos vocês aqui. Me fez pensar em coisas novas, né? Eu acho que a gente poder, né, pensar coisas diferentes, porque eu acho que a gente vai precisar de muita criatividade, de muita atenção para entender o que está acontecendo e reagir de forma né, à altura do que a gente vai precisar, porque vai estar vindo muita dificuldade aí para a gente. Então, obrigado a todo mundo. Esse é o primeiro webinário da Abrand. A gente vai ter no próximo mês que vai estar sendo organizado pela Abrand Educação, e daí vai abranger mais as questões da educação e de prevenção. E daqui no outro mês a gente vai ter organizado pela Abrand Criminologia, que vai trazer questões aí clínicas e também de uma perspectiva para entender as questões de drogas na sociedade nesse momento aí. Então, deem um like aí no canal. Esse vídeo vai ficar compartilhado aqui na página da Abrand, vai ficar aí disponível, e daí a gente pode passar para quem a gente achar interessante, pode assistir. Valeu todo mundo e até a próxima, hein? Valeu.